Saudações, seja bem-vindo ao canal, eu sou Cristiano Oliveira. Pessoal, imagens na tela, um protesto muito forte de torcedores do Grêmio na frente do CT do clube marcou o começo dessa quarta-feira. Os principais alvos desse protesto, a direção do Grêmio e o grupo de jogadores. Não vi nenhuma faixa no que diz respeito à comissão técnica, mas você está observando aí faixas contra o presidente Romildo, inclusive com a mensagem procura-se, e o S do procura-se sendo o cifrão referente a dinheiro, procura-se Romildo, fora Marcos Hermann, fora todos os vices, e também frases contra o grupo de jogadores, Diogo Barbosa, entre outros, Luiz Fernando, e uma faixa específica chamando o Ferreira de mercenário. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse protesto ele não foi marcado do dia para a noite. Cristiano Oliveira, como é que tu sabia? É simples, era público. A geral do Grêmio colocou lá no seu Twitter oficial uma postagem, um tweet, marcando o protesto para quarta-feira, 1h30 e tal. Ah, mas como é que tu sabia que não seria pacífico? Gente, por favor, né? Um protesto de uma torcida organizada com 200 pessoas vai ser pacífico? Imaginavam o quê? Que os caras fossem cantar "Senhores jogadores, por obséquio, comecem a fazer gols". É óbvio que não, né? Qualquer um em sua consciência saberia que um processo com 150, 200 torcedores nesse momento horroroso do Grêmio, é óbvio que ele teria um tom de crítica muito acima da média. O que eu quero te contar é que esse protesto não foi organizado simplesmente para hoje. Ele era pensado há muito tempo. Quero trocar essa ideia com vocês. Pessoal, aquele pedido clássico aqui do canal, chegue junto, inscreva-se com a gente. Eu acho que inclusive está meio torto esse negócio aqui, vamos arrumar. Aí, melhorou um pouquinho. Inscreva-se com a gente, clique aqui embaixo em inscrever-se, deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo, tá bem? O que eu quero comentar do protesto é o seguinte, tem vídeos para colocar também, tá? Eu vou falando, alguns vídeos vão entrando aqui e vocês vão ver que o pessoal apedrejou ônibus da chegada. Esse ônibus que chega é o ônibus trazendo o grupo de jogadores do Grêmio. Para quem não conhece aqui a estrutura, o CT do Grêmio fica de um lado da Freeway e a arena fica de outro. Então tem alguns jogadores que vão direto para o CT e tem outros jogadores que partem da arena, que deixam seus carros na arena e o ônibus faz essa travessia, digamos assim. Então esse ônibus com esse grupo de jogadores que chegou, ele foi apedrejado por esse grupo de torcedores, teve intervenção da Brigada Militar, alguns torcedores chegaram a invadir o CT, alguns torcedores inclusive foram presos, pelo menos 2 foram presos, detidos pela Brigada Militar, tudo isso aconteceu, tá? O que eu preciso dizer a título de lembrança histórica ou de resgate histórico é que esse protesto ele ia acontecer depois do jogo do Grêmio contra o Fluminense. Aí vocês vão lembrar junto comigo. Aquele jogo foi sexta, sétima, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não tinha vencido ninguém. Lembra aquele jogo do gol do Pinares de pênalti no finalzinho? Depois daquele jogo, se o Grêmio perdesse ou empatasse, haveria esse protesto muito forte de cobrança ao grupo de jogadores. O Grêmio ganhou aquele jogo e os caras, bom, não tem por que protestar, ganhou. Mas ficou aquele alerta de que a qualquer momento poderia acontecer. As coisas para o Grêmio não fluíram no Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou a tropeçar e o Grêmio saiu para uma viagem contra o Cuiabá. Agora faz 3 semanas mais ou menos esse jogo, para uma rodada atrasada de Campeonato Brasileiro, um jogo meio de semana em Cuiabá contra o Cuiabá. E o protesto aconteceria na chegada do Grêmio a Porto Alegre no dia seguinte, inclusive com uma estratégia assim, quase que não, bem organizada. Haveria uma gritaria no aeroporto, um protesto mais forte no CT e na tarde do mesmo dia da chegada, aí sim, esse movimento que foi feito todo nessa quarta-feira, haveria naquele jogo de volta contra o Cuiabá, ou na volta daquele jogo. Só que o Grêmio ganhou do Cuiabá, 1-0 gol do Borja. E na rodada seguinte ganhou do Bahia, 2-0. E aí os caras recolheram-se, bom, não tem por que protestar, 2 vitórias seguidas, parece que agora a coisa fluiu. Vale lembrar e dizer que esse mesmo torcedor que foi protestar
É o mesmo torcedor que foi no hotel do Grêmio apoiar antes da Chapecoense, apoiar antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Os caras apoiaram, só que chega uma hora que cansa, né? Aí começa a protestar. E aí esse protesto não aconteceu porque o Grêmio ganhou do Cuiabá e ganhou do Bahia. Só que depois, meu velho, perde pro Flamengo, perde pro Corinthians, a direção desaparece, o Romildo some, o Marcos Herrmann continua no mundo da lua, o Maicon sai demitido ou dispensado, tá mal contada essa história, e o protesto finalmente aconteceu. Um protesto forte, um protesto firme contra a direção do Grêmio, contra o presidente Romildo, contra o departamento de futebol e com alguns alvos bem específicos dentro do grupo de jogadores também, o Ferreira em especial e aqueles que não estão rendendo, como o Diogo Barbosa, como o Luiz Fernando, nessas faixas que você viu. Então esse protesto que aconteceu na tarde dessa quarta-feira, na reapresentação do Grêmio depois de 3 dias de folga, já era para ter acontecido antes. Vitórias isoladas do Grêmio no campeonato foram adiando, foram postergando esse protesto. Mas evidente que na fase horrorosa que está o Grêmio não conseguiria adiar isso para frente, ou para sempre. E o dia do protesto finalmente chegou e ele foi bastante forte. Eu estou bastante curioso para ver como é que as coisas vão funcionar no Grêmio de agora em diante, depois dessa manifestação que foi muito forte contra alguns jogadores, mas especialmente contra o departamento de futebol do clube. Voltamos a qualquer momento. Valeu!